Estamos lendo, meditando o capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos. O Pedro está preso com João diante do Sinédrio. E então, veja aqui o versículo 27. Tendo-os, pois, trazido, fizeram-nos comparecer perante o Sinédrio. O sumo sacerdote os interpelou. Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. No entanto, enchestes Jerusalém com vossa doutrina, querendo fazer recair sobre nós o sangue desse homem. Sim, porque os apóstolos diziam sem medo que os chefes judeus entregaram Jesus aos romanos, a Pilatos, para que os romanos o condenassem e o crucificassem. Isso é verdade. Mas também os cristãos diziam, os apóstolos diziam: irmãos, sabemos que agistes por ignorância, convertei-vos. Então, dizia a verdade, com amor, mas dizia a verdade. Bom, versículo 29, Pedro e os apóstolos, porém, responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais, veja, vai anunciar o evangelho no Sinédrio. O Deus de nossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus do Antigo Testamento, ressuscitou Jesus, a quem vós matastes suspendendo-o no madeiro. Então, muito claro, vejam, muito claro. Pedro não nega. Interessante, veja, é Pedro quem fala. Minha gente, Pedro é o chefe da igreja, não tem jeito. Pedro fala em nome dos apóstolos. Olha, Pedro e os apóstolos. Foi assim no cenáculo em Pentecostes, foi assim na eleição de Matias, foi assim com Ananias e Safira. Vejam, é sempre assim. Pedro é o chefe, não adianta. Pedro e seus sucessores. A missão de Pedro, ela ficará na igreja até que Cristo volte. Ela ficará. É a missão do sucessor de Pedro. É a missão do Papa. Às vezes a gente ama tanto a palavra de Deus, mas infelizmente seleciona o que gosta e esquece o que não gosta. Não adianta, a comunhão com o sucessor de Pedro é vontade de Cristo para todos os seus discípulos. Então rezem pelo Papa. O Papa não é Cristo, mas o Papa é pastor da igreja. Lembrai-vos dos vossos dirigentes que vos pregaram a fé. Veja, a Escritura diz claramente o respeito, a comunhão que nós devemos ter em relação daqueles que são colocados pelo Espírito de Cristo à frente da igreja. Pedro e os apóstolos. Pedro com os 12. Então, Pedro e os apóstolos, e para São Lucas, apóstolos, são primeiramente os 12. São Lucas é o primeiro a juntar as duas expressões, 12 apóstolos. Vejam, então Pedro com os 12, Pedro com os apóstolos, responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. O Sinédrio proibiu de pregar, mas Cristo mandou pregar. Pronto. A verdade do Evangelho não é o mundo quem diz, é Cristo quem diz. Ah, mas a gente, isso aí é ultrapassado, isso aí hoje ninguém aceita, isso afasta os fiéis. O critério nosso não é nada disso. O critério nosso é um só: o que foi que Cristo nos ensinou. O que foi que chegou até nós pela tradição apostólica. Então, aquilo que nós recebemos é isto que nós transmitimos. E acabou-se a festa. Acabou-se a festa. Nosso dever de fidelidade e de obediência é a Cristo. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Mas isso vale também para a sua vida. Na sua vida, obedecer antes a Deus. Você tem obedecido a Deus? Você se esforça para viver na palavra de Deus? O que é hoje, o que é atualmente na sua vida, que comportamento seu atualmente não está de acordo com a vontade de Deus? É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E aí então, Pedro recorda: o Deus de nossos pais, o Deus de Israel, o Deus a quem Jesus chama de Abá, Pai,
ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Aqui esse suspender no madeiro lembra Deuteronômio, que diz que maldito é aquele que morre pendurado, suspenso. Então veja, aquele que foi, segundo a lei, amaldiçoado, Deus o ressuscitou. Aqui uma coisa importante, veja, a ressurreição é obra do Pai sobre o Filho, no Espírito. O Pai é o Deus ressuscitante. O Espírito é a força de ressurreição. E o Filho é o Deus ressuscitado. O Pai ressuscitou o Filho. Deus ressuscitou Jesus, a quem vós matastes. Muito bem, nós vamos continuar essa belíssima palavra de Pedro no próximo programa. Até lá, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.